Terceira Fenavinho, de 15 de fevereiro a 9 de março de 1975. Festa com a visita do presidente do Brasil, nascido em Bento Gonçalves. A peregrinação que se observou para definir quem conduziria a Fenavinho de 1971 não se repetiu para a edição de 1975. Em 30 de junho de 1973, a comissão de membros natos da Fenavinho se reuniu na Adega Mônaco para discutir o ano e data da terceira edição do evento. Por ocasião das comemorações do centenário da imigração italiana no Rio Grande do Sul, no ano de 1975, instituídas pelo governo gaúcho, ficou definido que a festa seria no mesmo período, mas em data a ser pensada com mais calma. A noite também serviu para indicar o nome de uma pessoa a ocupar o cargo de presidente. Na quinta-feira de 12 de julho de 1973, os membros natos se reuniram às 11 horas da manhã, no Centro da Indústria Fabril, CIF, para a eleição do presidente. Theo Antinolfi, nome indicado no encontro anterior, foi eleito por unanimidade. Na sequência, o presidente da comissão, prefeito Darcy Posa, e mais alguns participantes da reunião seguiram até a empresa Dreher S.A. Vinhos e Champanhas, onde Antinolfi trabalhava, para comunicá-lo do resultado e sensibilizar a direção sobre a demanda de tempo que o cargo exigia, possivelmente afastando-o das atividades da indústria por um período. No dia 10 de agosto, foi a vez da Adega Frau Lídia, nas dependências da Dreher, receber os membros natos da Fenavinho. O encontro serviu para oficializar a posse do presidente Antinolfi e anunciar os integrantes da comissão executiva: Nelson Secundino Zarzonello e Dorvalino Posa, vice-presidentes, Nilo Jacinto Carraro e Gentil Teófilo Pompermayer, secretários, Pedro Paulo Zanata e Milton Poleto, tesoureiros, Cid Silveira Umpierre, secretário executivo. Também foram nomeados os presidentes das comissões e anunciado que o escritório central da Fenavinho funcionaria na sala 602 do edifício Galeria Central, na rua Marechal Deodoro. Sob o prisma de dar continuidade à característica festiva das duas edições anteriores, a diretoria executiva iniciou os trabalhos fazendo uma análise do cenário da festa, para a qual foram identificadas 6 deficiências: ausência da escritura da área de terra onde se situava o Parque da Fenavinho, estudo completo do sistema elétrico do pavilhão central, estudo de um plano diretor para o parque, necessidade de ruas e jardins no entorno, construção de um espaço para atender à exposição de uvas e localização de um pórtico de entrada. De imediato foi constatado que o sistema elétrico existente não era mais suficiente para atender a demanda da Fenavinho. O engenheiro elétrico José Luiz Marenzi apresentou uma análise e projeto para que o espaço fosse alimentado de forma adequada e segura com novas instalações elétricas, garantindo carga para as expansões futuras do pavilhão central. A desejada ampliação e modernização do Parque da Fenavinho começou a tomar forma com uma iniciativa ousada da diretoria executiva. Uma visita ao prefeito de Porto Alegre à época, engenheiro Telmo Thompson Flores, com o qual os integrantes da diretoria executiva possuíam relação, abriu portas para a criação do plano diretor do Parque da Fenavinho. Os bento-gonçalvenses expuseram ao administrador da capital gaúcha as necessidades e ambições para o parque, tentando sensibilizá-lo para oferecer auxílio na elaboração de um projeto com tamanha envergadura. Depois de uma semana da visita, funcionários da Prefeitura de Porto Alegre, sob coordenação do arquiteto paisagístico José Morbini, chegaram a Bento Gonçalves para iniciar o levantamento topográfico no Parque da Fenavinho. Após 7 meses de trabalho, o secretário de Obras de Porto Alegre, engenheiro Plínio de Oliveira Almeida, entregou ao presidente Antinolfi o plano diretor da Fenavinho como um presente aos diretores da festa e município de Bento Gonçalves, uma vez que não houve qualquer custo financeiro. Em abril de 1974, o arquiteto paisagista José Morbini apresentou em detalhes o projeto composto da localização de um pórtico de entrada para pedestres e veículos, cinema ao ar livre, parque de diversões, auditório ao ar livre, espaço de camping, estacionamento de ônibus e carros separados, cantina, recreação infantil, lago artificial, zoológico, 2 jardins ornamentais, belvedere para o lado leste da cidade, churrascaria, plataforma cívica, construção de mais 2 pavilhões,
tendas de comércio de souvenirs, comida, bebida, reposicionamento do monumento ao gaiteiro e preservação de áreas de terra nominadas como faixa de interesse visual. Pequenas mudanças foram sugeridas e a expectativa era de que a cada nova FENAVINHO as diretorias fossem executando o projeto em etapas. Com auxílio da Prefeitura de Bento Gonçalves, emprestando caminhões caçambas, retroescavadeiras, motoniveladoras e explosivos, iniciou-se a execução do plano diretor com a abertura de novas ruas, construção de estacionamento e paisagismo. Para elevar o terreno e formar o grande gramado em frente ao pavilhão central, foram transportados ao local um volume de terra calculado em 10.000 metros cúbicos. Atração de significativa expressão e valorização do agricultor, a exposição de uvas da FENAVINHO carecia de um lugar exclusivo. A diretoria executiva indicou a construção desse espaço e sugeriu que a cobertura fosse preenchida pela esplanada cívica, prevista em outra posição. Essa obra foi executada com recursos próprios da festa. O local seria usado ao fim para o qual foi proposto por longa data, até ter sua ocupação para outros fins ao longo do tempo. A esplanada não é mais usada para sua finalidade, mas os 44 suportes de fixação dos mastros das bandeiras permanecem lá. O lugar onde as uvas ficavam expostas, atualmente, é ocupado como sede da União Brasileira de Vitivinicultura, o VIBRA, e uma parcela do espaço é locada pela atual administração do lugar histórica e popularmente conhecido como Parque da FENAVINHO, agora nominado de Fundaparque, Complexo Multieventos. Apoio do DAER e a rodovia São Vendelino. Com apoio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, DAER, foram asfaltados o anel viário no entorno do pavilhão central e a Alameda FENAVINHO, via reformulada de acesso ao parque. No entanto, a grande contribuição do DAER à FENAVINHO se forjou com uma outra obra. Em 12 de maio de 1974, o governador do Rio Grande do Sul, Euclides Triquez, veio a Bento Gonçalves inaugurar o complexo rodoviário São Vendelino, que nasce em São Sebastião do Caí, passa por Bom Princípio e alcança o município de São Vendelino, onde bifurca-se a Farroupilha e segue para Carlos Barbosa e Garibaldi até chegar em Bento Gonçalves. Essa foi a grandiosa contribuição que o governo gaúcho ofereceu, não só para a FENAVINHO, mas a comunidade inteira de Bento Gonçalves e região. A edição do jornal impresso semanário, que circulou um dia antes da inauguração, destacou a importância e significado da estrada. Há muitos anos que o povo de Bento Gonçalves esperava pela inauguração da estrada São Vendelino. A chegada do asfalto até Bento Gonçalves é a concretização de um sonho que vinha sendo acalentado há muito tempo. É o fim da primeira etapa que nos libertará do isolamento rodoviário que sofríamos. A outra etapa é a Bento Farroupilha, que se encontra em construção. Pela expressividade do fato para Bento Gonçalves, um palco foi montado no acesso principal da cidade para os discursos dos atos de entrega da estrada pavimentada, à época chamada de RS 2699. Centenas de pessoas foram prestigiar a solenidade e ver o governador Euclides Triquez cortar a fita inaugural ao lado do prefeito de Bento Gonçalves, Darcy Posa. Após a cerimônia, o governador Triquez se dirigiu ao Clube Aliança, onde recebeu o título de cidadão de Bento Gonçalves, concedido pelo Poder Legislativo local, motivado pelo esforço do governador em tornar realidade a rodovia São Vendelino. Na primeira etapa, a pavimentação findou no viaduto da Rua Getúlio Vargas. Antes da abertura da FENAVINHO, em fevereiro de 1975, aconteceria a pavimentação asfáltica da segunda etapa, no trecho Bento a Dolorata, Tuiuti, melhorando o acesso a Bento pelo lado de Veranópolis. 3 marcantes obras: os arcos da FENAVINHO, o pórtico do parque e a pipa pórtico de madeira. Presidida pelo engenheiro Dirceu Luiz Nicoletti, a Comissão de Ornamentação e Sinalização da FENAVINHO sugeriu que fossem instalados 5 pórticos para servirem de referência ao evento, um na entrada norte da cidade, outro na entrada sul, a principal, um na via de acesso ao Parque da FENAVINHO, outro na estação de tratamento de água da Corsã, esquina da Avenida Castelo Branco com a Ernie Hugo Dreher, e um na cidade de São Vendelino, junto à bifurcação da rodovia para Bento Gonçalves ou Farroupilha. E isso tudo seria bancado com patrocínios de empresas privadas,
diante dos altos custos e a pouca viabilidade de captação de dinheiro junto às empresas que já estavam apoiando a festa, foi decidido pela construção de 2 pórticos. O primeiro a ficar pronto foi aquele que ficou conhecido como os Arcos da Fenavinho. Com 5,60 metros de altura por 7,80 metros de largura, cada arco foi posicionado no início da Alameda Fenavinho, fazendo com que os veículos passassem por debaixo das estruturas metálicas que durante anos foram símbolos do evento. O segundo pórtico foi uma ideia ousada, uma pipa em formato gigante posicionada no recém-inaugurado trevo de acesso à cidade pela rodovia São Vendelino. Com 18 metros de altura e 16 metros de diâmetro, foi feita em madeira pela empresa Sandrin e Cia Limitada, com supervisão de Davile Sandrin. Os veículos passavam por uma abertura com 7 metros de largura e 6 metros de altura. Quem ingressava na cidade lia no alto do arco de entrada a expressão "Você está chegando no mundo do vinho", com as ripas de madeira fixadas na vertical pintadas em cor de vinho e as ripas na horizontal em preto, numa referência às cintas metálicas das pipas. A construção possuía um forte impacto visual pela sua dimensão. O terceiro pórtico, construído pela motivação da Festa do Vinho em Bento Gonçalves, foi o de entrada ao parque, sugerido no plano diretor organizado pela Prefeitura de Porto Alegre. Ter um marco físico que servisse de porta de entrada ao Parque da Fenavinho, proporcionando a entrada e saída de veículos de forma segura e a cobrança de ingresso aos pedestres, era a justificativa da necessidade de construção. Projetado pelos arquitetos Ângelo e Humberto Roman Ross, o pórtico tem 5 paredes erguidas em tijolos, nas quais se observam buracos em formatos de arco, num total de 25. As paredes demarcam as pistas de entrada e saída de veículos e o espaço de passagem dos pedestres por 2 bilheterias, garantindo a cobrança de ingresso de quem deseja acessar o parque. Escolha da Imperatriz tem 63 candidatas em inédito desfile no pavilhão central. Por meio da escolha da Imperatriz do Vinho, a diretoria executiva da Terceira Fenavinho proporcionou a integração da festa de forma mais efetiva com as comunidades rurais de Bento Gonçalves, valorizando o agricultor e seu modo de vida. Pela primeira vez, além das candidatas da zona urbana, os distritos tiveram participantes no certame da beleza feminina. Em eliminatórias locais, cada distrito indicou suas candidatas, que neste ano representavam, além de distritos e comunidades do interior, clubes e empresas. A ampliação de oportunidade de participação na escolha da Imperatriz teve como consequência a projeção de um grandioso número de concorrentes. Com isso, a diretoria da festa precisou buscar uma alternativa à altura da grandeza que se tornava a escolha. O pavilhão central do Parque da Fenavinho era a opção ideal. No dia 21 de setembro, cerca de 2.000 pessoas ocuparam arquibancadas e mesas no entorno da passarela de madeira montada no centro do pavilhão. A reduzida capacidade de lotação deixou de fora muitas pessoas, ansiosas para ver a incrível marca de 63 candidatas desfilando. Para tornar a ocasião algo espetacular, a diretoria executiva chamou Ieda Maria Vargas Atanásio para ser uma das locutoras da escolha da Imperatriz. Miss Brasil e Miss Universo, no ano de 1963, a gaúcha foi a primeira mulher brasileira a conquistar o título máximo da beleza feminina mundial, em Miami Beach, nos Estados Unidos, quando tinha 18 anos de idade. Osmar Melete, radialista da Rádio Guaíba, foi o companheiro de Ieda Maria Vargas na memorável noite. Quando eram 21 horas, a dupla de locutores anunciou o início do desfile para a animada plateia ocupante das arquibancadas de madeira que contrastava com a elegância de quem ocupava as mesas próximas à passarela. A aprovação do nome daquela que ocuparia posição de destaque no evento mais importante de Bento Gonçalves passou por um expressivo corpo de jurados, composto por Walter Clark, TV Globo, Sérgio Vargas Ros, Revista Manchete, Flávio Carneiro, Correio do Povo, Maurício Sirotsky Sobrinho, TV Gaúcha, Ibanor Tartarotti, Diários Associados, Zaida Jarros, Jornal do Comércio, Naira Valente, Imperatriz Segunda do Vinho, o estilista gaúcho Rui Sfor, Cândido Norberto, representante da Associação dos Diretores de Jornais do Interior do Rio Grande do Sul, Adjori, Aura Campos Cardoso, Sociesa, e Darcy Posa, prefeito de Bento Gonçalves. Todas as candidatas usavam o mesmo traje,
blusa branca com manga curta e bufante, saiote, umas na cor verde, outras na cor lilás, com fitas de veludo preto pospostas e um delicado avental branco com um cacho de uva bordado. Sandálias verde e lilás completavam o figurino. Uma a uma, as jovens de 14 a 20 anos de idade foram sendo chamadas para sair de dentro de uma pipa de vinho e desfilar pela passarela com uma plaqueta quadrada branca com seu número em preto pintado no meio. A primeira etapa do desfile, composto de apresentação coletiva e individual com o público ouvindo as características físicas de cada candidata e outros dados pessoais preenchidos na ficha de inscrição, serviu para escolher 15 nomes entre as 63 concorrentes para a próxima fase do certame. Durante o intervalo de 70 minutos, no qual as candidatas finalistas foram entrevistadas pelos jurados, o público prestigiou as apresentações musicais do Conjunto Arpege e do espetáculo Carlos Machado e Suas Mulatas. Devido ao show com mulheres em trajes sensuais, autoridades locais responsáveis pelos atos de censura no município proibiram a presença de menores de 14 anos de idade no pavilhão. Quando já eram quase 2 horas da madrugada de domingo, foi anunciada a nova Corte do Vinho. Estela Regina Fazolo, Clube Aliança, e Maria Lorita Menegotto, Jornal do Comércio, foram premiadas com o título de Damas de Honra. Marisa Tondo, com apenas 15 anos de idade, representante da Escola Ginasial de Pinto Bandeira, voltou à passarela com um gracioso sorriso no rosto para celebrar a conquista pelo título de Imperatriz Terceira do Vinho. Imperatriz Marisa Tondo é coroada em novembro. De responsabilidade da Comissão de Promoções Sociais, presidida por Ayrton Luiz Giovannini, as demandas da Corte do Vinho sempre receberam especial atenção daqueles que se envolviam com a Fenavinho. Após a eleição de Marisa Tondo como Imperatriz Terceira do Vinho, as atenções se voltaram para o baile de coroação, marcado para o dia 9 de novembro de 1974, no tradicional Clube Aliança. Com início marcado para as 23h30, o evento exigia presença em trajes de gala, com homens de smoking e mulheres de vestido longo. Quem não conseguiu estar no salão, acompanhou para a radiodifusora a transmissão dos atos de coroação e ficou sabendo que a Imperatriz Marisa Tondo saiu de uma grande pipa de vinho montada em um dos cantos do salão. De vestido azul claro, foi conduzida pelo presidente Tel Antinolfi para ser apresentada aos que prestigiavam a solenidade. Sentada em seu trono, Marisa recebeu a coroa das mãos de sua antecessora, Naira Valente, além de uma faixa com a inscrição Imperatriz Terceira do Vinho, 1975. A noite foi animada pelo arpege e enriquecida pela apresentação da artista carioca Elisete Cardoso, à época uma das atrações nacionais de maior renome no Brasil e conhecida como a Divina. Corte do Vinho viaja pelo Brasil para divulgação. A coroação de Marisa Tondo como Imperatriz Terceira do Vinho foi alargada de uma caminhada de divulgação para a Corte da Festa Nacional do Vinho de 1975, fazer por diferentes unidades federativas brasileiras. Para a Imperatriz e as Damas de Honra poderem viajar na companhia do casal presidente da Fenavinho, Tel Antinolfi e Miriam Dreher Antinolfi, a diretoria executiva solicitou autorização ao Juizado de Menores do Fórum da Comarca Local. No dia 24 de novembro de 1974, a comitiva Bento Gonçalvense, também integrada pelo vice-presidente da Fenavinho, Nelson Secundino Zarzonello, partiu do aeroporto Salgado Filho rumo a São Paulo. Na maior cidade do país, permaneceram 4 dias para cumprir os compromissos agendados pela agência de comunicação McCann Erickson. Na sequência, deslocaram-se ao Rio de Janeiro para pernoitar por 4 noites na Cidade Maravilhosa e conquistar espaço em um programa ao vivo na TV Globo. Da antiga capital federal brasileira, foram para Minas Gerais para 2 dias de divulgação por Belo Horizonte. Para Brasília foi somente a Corte do Vinho e o vice Zarzonello, onde um outro grupo liderado pelo presidente da Comissão de Promoções Sociais, Ayrton Luiz Giovannini, os aguardava. Com assessoramento do jornalista Bento Gonçalvense Sérgio Vargas Ros, diretor da revista Manchete no Distrito Federal, o grupo entregou convites em diferentes ministérios e foi recebido no gabinete do vice-presidente do Brasil, Adalberto Pereira dos Santos. A jornada de viagens e novidades para as jovens da Corte do Vinho
continuou por Fortaleza, no Ceará, Recife, em Pernambuco e Salvador, na Bahia. O retorno a Bento Gonçalves ocorreu somente no dia 18 de dezembro. Depois de quase um mês fora de casa, a imperatriz Marisa Tondo foi recebida com festa no dia 22 de dezembro, em Pinto Bandeira, distrito onde morava e que havia preparado uma grande cerimônia para homenageá-la. Na ocasião também foram celebrados a passagem de seus 16 anos de idade, comemorados em 20 de setembro. Naquela semana, Marisa foi capa da última edição do ano da revista de maior circulação no Brasil, O Cruzeiro. Antes da Corte do Vinho viajar por alguns estados do Brasil para promover a FENAVINHO, a diretoria executiva da festa já havia realizado um importante movimento indo a Brasília para convidar o presidente do Brasil, o general Ernesto Geisel. Isso ocorreu no dia 4 de setembro, praticamente 6 meses antes da abertura do evento, e essa antecedência tinha justificativa. Ernesto Geisel nasceu em Bento Gonçalves, e a diretoria executiva queria aproveitar essa conexão para dar mais visibilidade à FENAVINHO. A ida à capital federal também rendeu um encontro com o vice-presidente, o militar Adalberto Pereira dos Santos. A comitiva formada pelo presidente Telo Antinolfi, o prefeito de Bento Gonçalves, Darcy Posa, os vice-presidentes da festa, Dorvalino Posa e Nelson Secundino Zorzanello, o industrialista Arlindo Fazolo, o médico Miguel Ros e o padre Ernesto Esbriça, ouviu das duas autoridades máximas do país que eles estariam presentes em Bento Gonçalves entre fevereiro e março de 1975. A informação foi transmitida de imediato aos meios de comunicação, projetando ainda mais a festa de Bento pelo Brasil. Presidente Ernesto Geisel dorme em Bento na véspera de abertura da FENAVINHO. A FENAVINHO integrou a programação das comemorações do centenário de imigração e colonização italiana no Rio Grande do Sul, em 1975, cujo ápice era o período entre 19 e 22 de maio, com diferentes atividades em variadas cidades no estado. A confirmação da presença do presidente do Brasil na festa em Bento Gonçalves engrandeceu ainda mais o evento. Mas, antes de abrir a FENAVINHO no dia 15 de fevereiro, Ernesto Geisel foi a Caxias do Sul para participar da abertura da Festa da Uva, que também ocorreu naquele ano, no período de 14 de fevereiro a 16 de março. Depois de visitar os estandes no novo local de realização da festa caxiense, conhecido como Pavilhões da Festa da Uva, almoçar no CTG Rincão da Lealdade e assistir o curso alegórico na Rua Sinimbu na sexta-feira à tarde, Geisel se dirigiu a Bento Gonçalves, onde no dia seguinte participaria da inauguração da FENAVINHO. A escolha para pernoitar em Bento tem razões de sobra para se justificar. Ernesto Geisel nasceu em Bento Gonçalves no dia 3 de agosto de 1907. É o quarto e último filho de Wilhelm August Geisel e Lydia Beckmann, casal de origem alemã. Estabeleceram-se em Bento Gonçalves no início do século XX devido à transferência de Wilhelm da cidade de Estrela para ser tabelião na região serrana do Rio Grande do Sul. Até os 4 anos de idade, o Bento Gonçalvense Geisel morou na casa de madeira onde nasceu, na esquina das ruas Saldanha Marinho com Ramiro Barcelos, lugar atualmente ocupado pelo edifício Menegoto. Dos 4 aos 12 anos, Geisel residiu na antiga rua Fernando About, atual José Mário Mônaco, em frente ao Hospital Tacchini, cuja edificação ainda existe. Em 1921, deixou Bento Gonçalves para estudar no Colégio Militar de Porto Alegre, tendo seu ano de nascimento alterado para 1908, não ultrapassando a idade máxima de admissão no educandário. Com aperfeiçoamento estudantil pelo Brasil e estágio nos Estados Unidos, ingressou logo na vida política brasileira, construindo uma invejável carreira. Participante do movimento militar de 1964, alcançou o cargo de presidente do Brasil em 15 de março de 1974. Vindo de carro de Caxias do Sul, Geisel chegou a Bento Gonçalves no dia 14 de fevereiro de 1974, por volta das 17h30. Acompanhado da esposa Lucy Marcos e da filha Amália Lucy, seu outro filho, Orlando Geisel sobrinho, faleceu em 1957, o presidente teve sua comitiva conduzida para o número 614 da Rua Júlio de Castilhos.
Dias antes da vinda do presidente a Bento Gonçalves, o movimento precursor presidencial esteve na cidade para escolher um lugar onde Geisel iria pernoitar, pois não era desejo dormir em um hotel. A razão disso estava no movimento que a diretoria executiva da Fenavinho, juntamente com ex-colegas de aula de Geisel, quando estudou em Bento Gonçalves, de participar de um encontro nominado de Jantar da Saudade. O empresário Carlos Reno Dreher e sua família saíram da própria casa uma semana antes da chegada de Geisel. Do encontro iniciado às 20 horas, com a presença do presidente e sua esposa, Lucy Marcos, e a filha do casal, Amália Lucy, participaram somente os nomes de uma lista aprovada pela equipe de segurança presidencial, o prefeito de Bento Gonçalves e esposa, o casal dono da residência, o casal presidente da Fenavinho, a professora do presidente durante o tempo que estudou em Bento, Geni Campos Salvaterra, e seus ex-colegas, alguns com esposas ou maridos, num total de 28 nomes. A presença do presidente do Brasil na casa, ainda pertencente a Carlos Reno Dreher e, atualmente, locada à Escola de Idiomas IASIG, alterou a rotina da vizinhança. Soldados do exército foram distribuídos pelas ruas próximas. Durante as quase 12 horas de permanência de Geisel na residência, a passagem de veículos em frente ao local foi proibida e a de pedestres restringida. Quem morava perto lembra que o esquema de segurança era grande. Tudo isso foi para garantir a tranquilidade do encontro, que teve algumas ordens do presidente Geisel. Os homens deveriam vestir-se com traje social esportivo. Não era para irem de terno e gravata. As mulheres, de vestido de passeio. E não haveria pronunciamento da autoridade política máxima do Brasil. E foi o que aconteceu. Reunidos na casa de Emir Farina, vizinho do lugar do encontro, os convidados partiram juntos e a pé para serem recepcionados por Geisel, que demonstrou boa memória em tentar lembrar o nome de cada um dos ex-colegas. De forma revezada, aqueles que estudaram com o agora presidente do Brasil sentaram-se à mesa principal para uma troca de palavras. Do inédito encontro, Geisel levou a lembrança na memória e uma placa de prata com alguns dizeres e os nomes de sua ex-professora e colegas de aula. Visita a um parreiral em Tuiuti. Depois de tomar café na companhia da esposa e da filha, na casa cedida pela família Dreher, o presidente Ernesto Geisel partiu para o primeiro compromisso do sábado de manhã. Os automóveis modelos Galaxy, Opala e Veraneio da comitiva presidencial levaram Geisel ao distrito de Tuiuti para visitar a propriedade dos irmãos Ernesto, Hilário, Mário e Valdir Fracalossi. Eram 8h30 quando o presidente, acompanhado do governador gaúcho e de 5 ministros de Estado, chegou na propriedade e foi a pé até o parreiral, onde os agricultores o aguardavam. A visita foi um pedido pessoal de Geisel, que desejava conversar de perto com quem cultiva a uva. No local estavam representantes dos 5 distritos de Bento Gonçalves, além de presidentes dos sindicatos de trabalhadores rurais local e das cidades de Carlos Barbosa, Garibaldi e Veranópolis. Antes de se servir da comida e bebida especialmente preparados embaixo do parreiral, conversou com os agricultores, dos quais ouviu inúmeras reivindicações. Exigência de pagamento da safra pelas indústrias no prazo prometido, criação de seguro agrário e maior fiscalização para evitar a falsificação do vinho gaúcho, muito adulterado em outros estados. Despediu-se sem nada prometer e foi embora impressionado com o baixo valor pago pelo quilo da uva a quem a cultiva. Bento valoriza a presença de seu filho ilustre. Ernesto Geisel chegou ao centro de Bento Gonçalves às 9h30, quando os automóveis de sua comitiva estacionaram na rua Marechal Floriano, em frente à Praça Walter Galassi, onde foi recepcionado por centenas de pessoas que jogaram papel picado e seguravam bandeirolas do Brasil. Antes de chegar ao prédio da Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, caminhou pela rua Marechal Deodoro para recebimento das honras militares com revista à tropa formada por soldados do 3º Batalhão de Comunicações do Exército. Recepcionado pelo prefeito Darcy Posa, o presidente do Brasil recebeu a chave da cidade em uma breve solenidade no Salão Nobre do prédio inaugurado em 1901, sede da administração municipal, e onde Geisel estudou até seus 12 anos de idade, pois ali funcionava a Escola Elementar de Bento Gonçalves. Como solicitado, Geisel não discursou, fazendo um agradecimento com poucas palavras. A ausência de pronunciamento oficial do presidente na passagem por Bento Gonçalves
havia sido combinado anteriormente, uma vez que Geisel teria informado que poderia emocionar-se em demasia por estar de volta à sua terra natal. Depois dos cumprimentos, foi recebido no gabinete do prefeito, onde ouviu duas solicitações. Das mãos de Loreno José Dalsasso, presidente da Fundação Educacional da Região dos Vinhedos, FERV, criada em 1972, recebeu um memorial sobre a necessidade e relevância de construção de uma sede própria para o estabelecimento de ensino superior. Durante o seu mandato, Geisel destinaria quase 30 milhões de cruzeiros para auxiliar na aquisição de área de terras e construção do primeiro bloco da universidade, inaugurado em 1982. E do prefeito Darcy Posa ouviu o significado da manutenção de uma unidade militar na cidade, uma vez que o 1º Batalhão Ferroviário havia se transferido para Santa Catarina. E o 3º Batalhão de Comunicações, vindo do Paraná, ocupava provisoriamente as instalações locais, e sua saída para Porto Alegre estava programada para o ano de 1976. Diante dessa realidade, o pedido do governo municipal ajudou na criação do 6º Batalhão de Comunicações Divisionário pelo governo Geisel, em 11 de novembro de 1975. O novo grupamento passaria a ocupar as instalações em fevereiro do ano seguinte, continuando com esta nomenclatura até 2003, quando passou a ser conhecido apenas como 6º Batalhão de Comunicações, 6º BCOM. Antes de sair do gabinete para se deslocar ao Parque da Fenavinho, Geisel provou alguns vinhos, prestigiando a produção vinícola local. Às 10h30, o presidente da Fenavinho, Tel Antinolfi, recebeu o presidente do Brasil, Ernesto Geisel, junto à recém-construída esplanada cívica na área do parque. Antinolfi apresentou ao presidente todos os membros de sua diretoria, demonstrando sensibilidade em valorizar o trabalho em equipe que havia se consolidado na organização da 3ª edição do maior evento festivo de Bento Gonçalves. Na subida da escadaria que levava à porta do pavilhão central do Parque da Fenavinho, Geisel foi saudado pelas recepcionistas vinhateiras, enfileiradas uma ao lado da outra, guiando-o até o local da solenidade de abertura da festa com o descerramento da placa de inauguração fixada em uma grande pedra. Na presença de muitas autoridades, Antinolfi proferiu um belo discurso, recheado de elogios, à presença de quem chamou de filho ilustre de Bento Gonçalves, numa referência a Geisel, bem como aproveitou para enaltecer a atividade vitivinícola local. Embora os elogios, não deixou de cobrar uma postura mais dura do governo federal no que tange à fiscalização no comércio vinícola em outros estados do Brasil, rotineiramente flagrados, vendendo vinhos gaúchos adulterados. Em nome do presidente do Brasil, falou o ministro da Indústria e Comércio, Severo Gomes. Quando entrou no pavilhão central, Geisel adotou uma postura. Parar em todos os estandes dos 85 expositores, com os quais sempre trocou algumas palavras. Na sua caminhada pelos corredores e espaço externo, pôde conhecer a riqueza e diversidade das indústrias locais, que refletiam o potencial econômico de Bento Gonçalves e região. Antes de se dirigir ao próximo compromisso, bebeu uma taça de champanhe, celebrando com os virtuosos homens que trabalharam na organização da Fenavinho a realização da edição que enaltecia a centenária caminhada dos imigrantes italianos. Antes do almoço, Geisel fez uma rápida parada na recém-inaugurada nova central telefônica da Companhia Rio Grandense de Telecomunicações, CRT, na rua José Mário Mônaco. O moderno sistema que começava a funcionar em Bento Gonçalves garantia à população um serviço de maior qualidade, além de ampliar para 1.611 as linhas telefônicas diretas. Além disso, possibilitava a existência de telefones públicos pela cidade. No rápido discurso do ministro das Comunicações, foi informado que em breve, Bento Gonçalves seria contemplada com DDD, descagem direta à distância. Incêndio quase cancela o almoço presidencial no Clube Aliança. O almoço oficial da visita do presidente Ernesto Geisel a Bento Gonçalves estava marcado para as 12h45, no Clube Aliança. No entanto, um incidente por volta das 8h da manhã deixou em dúvidas se o evento aconteceria no local escolhido. De responsabilidade do Everest Palace Hotel, de Porto Alegre, o almoço começou a ser preparado no início da manhã, quando 3 colaboradores do hotel contratado estavam na cozinha do Clube Aliança.
A explosão de um botijão de gás queimou parte da cozinha e prejudicou as instalações elétricas do clube. Com rápida ação do Corpo de Bombeiros local, que chegou a pedir ajuda de um caminhão-tanque da Corporação de Caxias do Sul, o fogo foi controlado rapidamente. A possibilidade de transferência do almoço para a sede social da Sociedade União São Francisco América, SUSFA, chegou a ser cogitada por membros da comissão envolvida no assunto. No entanto, com o aval da equipe de segurança presidencial, percebendo o esforço de homens e mulheres em arrumar o lugar, deixando-o como se nada tivesse acontecido, o almoço foi mantido no Clube Aliança, onde cerca de 300 pessoas participaram do encontro. Geisel estava cansado e quis retornar à casa onde pernoitou para descansar, uma vez que às 15h30 compareceria ao desfile de carros alegóricos. Antes de voltar à residência da família Dreher, passou de carro em frente ao lugar onde morou. Da janela do automóvel, observou a placa fixada na casa 377 da rua José Mário Mônaco, na qual se lia: "Nesta casa o bento gonçalvense Ernesto Geisel viveu sua infância." Sentado na arquibancada montada na Avenida Osvaldo Aranha, ao lado da esposa e da filha, Geisel assistiu ao primeiro desfile de carros alegóricos da Fenavinho de 1975. Saboreando uvas que também foram distribuídas gratuitamente ao público na calçada, o presidente do Brasil viu uma representação simbólica dos hábitos e costumes dos colonos, além da diversidade industrial pela participação das maiores empresas sediadas em Bento Gonçalves. Sem cerimônia de despedida, Geisel retornou de carro a Porto Alegre, saindo da cidade onde nasceu com a promessa silenciosa de, como presidente do Brasil, ajudar no desenvolvimento de Bento Gonçalves. Festa continua com mais 22 dias de atrações. Amália Lucy Geisel permaneceu em Bento Gonçalves depois do retorno de seu pai a Porto Alegre, de onde partiria para a capital federal no início da noite de sábado. Aos 31 anos de idade, a filha do presidente do Brasil prestigiou o baile de abertura da Fenavinho, ocorrido no Clube Aliança, com show da cantora Eliana Pittman, contratada para ocupar a ausência de Benito de Paula. Quem também assistiu à apresentação foi o governador do Rio Grande do Sul, Euclides Triquez, que dividiu o salão com o governador eleito do estado, Simval Guazelli, que assumiria o governo no ano seguinte. Carlo Enrico Giglioli, embaixador da Itália no Brasil, permaneceu em Bento Gonçalves como convidado especial da diretoria executiva da Fenavinho para o baile de abertura, uma vez que o evento integrava a programação dos festejos do centenário de imigração italiana. O ápice das comemorações em Bento Gonçalves aconteceria em 21 de maio de 1975, quando foi inaugurado o Museu do Imigrante e o governo italiano doou para a cidade uma réplica da Loba Capitolina, escultura em bronze de uma loba amamentando duas crianças e que remete ao mito da origem da cidade de Roma. O baile finalizou o marcante primeiro dia da Fenavinho de 1975. Restavam 22 jornadas de festa, cuja programação apresentava variadas atrações. No parque, que tinha Alcides Valente como encarregado geral do seu funcionamento, o público visitante viu uma novidade: um silo inflável de 400 metros quadrados emprestado pela Companhia Estadual de Silos e Armazenagens, SESA. Montado ao lado do pavilhão central, serviu de estrutura para a distribuição de vinhos. O ingresso de 10 cruzeiros dava direito ao visitante ganhar uma garrafa de vinho de 200 mililitros e receber uma taça para beber champanhe à vontade. No centro da cidade havia a distribuição de vinho e suco na atração conhecida nacionalmente como vinho encanado. Entre as atrações permanentes no parque, o público podia se divertir nos brinquedos instalados na área externa, visitar a exposição de uvas no seu espaço exclusivo, prestigiar a mostra de fotografias antigas de Bento Gonçalves no primeiro andar do hall do pavilhão central, fazer uma refeição no moderno restaurante La Tarantella, visitar a exposição industrial, da qual participavam 85 empresas, e passear pelo bosque. Vice-presidente do Brasil visita a festa no último dia. Fora do Parque da Fenavinho, a festa também teve outras atrações, além do vinho encanado no centro de Bento Gonçalves. A Comissão de Desportos foi uma das que mais inovou na terceira edição da festa. Em Garibaldi, a pista da esqui Presidente Médici recebeu a 4ª Olimpíada Brasileira da modalidade, integrando a programação oficial da terceira Fenavinho.
Outra modalidade inédita a integrar a programação da festa foi o Rally de Regularidade para Carros. Com largada e chegada em Bento Gonçalves, os participantes foram até a cidade de Passo Fundo, percorrendo um trajeto de 450 quilômetros em 2 dias de prova. Disputas de tiro ao prato, xadrez, bolão, ciclismo, futebol e exibições de aviões planadores e paraquedismo completaram o conjunto de esportes da festa em 1975. Inseridos na programação oficial da FENAVINHO, reuniões e cursos de profissionais segmentados fizeram de Bento Gonçalves destino para diferentes grupos de pessoas. A festa recebeu participantes do Simpósio Ítalo-Sul-Americano de Viticultura e Enologia, encontro de governadores de Lions Clubes do Brasil, mais uma edição da Jornada Médica do Vale das Antas e comitivas do Banco do Brasil. Estas iniciativas, além de movimentar a festa, também representavam significante circulação de pessoas pela cidade, gerando renda para setores de hospedagem e alimentação. Anunciado com destaque pela imprensa, a FENAVINHO ganhou um hino a partir de novembro de 1974. De autoria de Emílio Gude, a letra de 5 estrofes, sendo um estribilho, é conhecida de poucos e seu uso oficial pela festa ao longo das edições é desconhecido. Assim como esse fato, também são pouco conhecidos os acidentes de trânsito ocorridos em 23 de fevereiro de 1975 e que ilustraram páginas de jornais em Porto Alegre vinculando a notícia com a FENAVINHO. No recém-inaugurado trecho de estrada entre Farroupilha e Tamandaré, houveram 5 mortes em 3 diferentes acidentes. Em um deles, um ônibus caiu dentro de um rio, levando 36 pessoas feridas aos hospitais Jorge e Tacchini, em Bento Gonçalves. Mas a FENAVINHO ocupou muito mais espaços nos meios de comunicação pela grandiosidade do evento. Seu encerramento comprova isso. No último dia de festa, o vice-presidente do Brasil, general Adalberto Pereira dos Santos, passou o dia em Bento Gonçalves, onde visitou a exposição industrial, almoçou no SUSFA e assistiu ao desfile de carros alegóricos. Em sua 3ª edição, a FENAVINHO se consolidava como o grande evento do universo vinícola do país, capaz de atrair quase 300 mil visitantes à cidade em 23 dias de alegria e diversão, sendo 2 dessas pessoas as mais importantes autoridades políticas do Brasil à época.